Então, bom dia a todos, aqueles que sim, se mantêm arduamente a seguir o Congresso com a grande motivação, tanto mais que tem havido imensos pontos de interesse. A insuficiência cardíaca, que é o assunto que vai ser aqui abordado, é, como sabem, é uma situação de elevada prevalência, relacionada com um internamento hospitalar extremamente volumoso e com o problema também dos reinternamentos, das readmissões precoces que condicionam a elevada morbilidade e mortalidade. Há possibilidades terapêuticas, como sabem, particularmente para o grupo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, também em relação aos outros fenotipos, alguma coisa vai ser dito. E então, eu, uma vez que estamos numa contenção de tempo, não me vou alargar, e ia pedir ao professor Rui Batista que abordasse o diagnóstico da insuficiência cardíaca no ambulatório, um guia prático para interpretar a clínica, os biomarcadores e o ecocardiograma. Obrigado, professor. Só pôr aqui o relógio para não perder. Ok, então, muito bom dia a todos. Então vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, e o Ricardo Fontes Carvalho, quando me fez a proposta, disse-me para fazer uma abordagem muito prática sobre critérios de diagnóstico, falar um pouco de biomarcadores e o ecocardiograma. É muito difícil fazer isto em 15 minutos, eu vou tentar fazer o melhor possível. Começando por um caso clínico, e podemos já começar a votar. Portanto, é um homem, 61 anos, desde os 50 anos tem hipertensão arterial, medicada com losartan 50 mg uma vez por dia, mas uma adesão terapêutica variável, sedentário, fumador, 20 unidades massa ano, obeso, com índice de massa corporal de 30 kg por metro quadrado e consome moderadamente álcool, 2 copos a cada refeição, mais alguns extras que não, difíceis de avaliar. Queixas. Porquê é que ele vem à consulta? Bem, queixa-se um bocadinho mais cansado para esforços moderados desde há 6 meses, mas agora anda assustado porque de noite tem tido um bocado de falta de ar, tem tosse, tendo notado as pernas e os pés mais inchados. E, portanto, a pergunta aqui é, relativamente ao algoritmo diagnóstico de insuficiência cardíaca, qual a correta? A história clínica e os antecedentes pessoais chegam para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, o ECG é inútil, não vale a pena pedir sequer, como o doente não tem história de infarto, é pouco provável que tenha insuficiência cardíaca, o ecocardiograma é necessário para o estabelecimento do diagnóstico, nenhuma das anteriores. Eu não sei se podem votar na app, não é? Portanto, exato, cá está, vote now. Toda a gente terá votado. Muito bem. Ok. A resposta correta é: o ecocardiograma é necessário, é uma condição necessária para o estabelecimento do diagnóstico. Então eu vou explicar como é que se organiza o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Portanto, a definição da insuficiência cardíaca é: a insuficiência cardíaca não é uma doença, é uma síndrome clínica que é caracterizada por 3 componentes. É preciso haver clínica de insuficiência cardíaca, portanto é preciso haver sintomas típicos, como a dispneia, a fadiga. Estes sintomas podem ou não ser acompanhados por sinais que habitualmente traduzem o fenómeno de congestão, portanto o fenómeno de retenção hidrossalina, turgescência venosa jugular, fervores ou edema periféricos. Estes sintomas e sinais são causados por anomalias estruturais ou funcionais, por exemplo, hipertrofia concêntrica, hipertrofia excêntrica, que levam aos 2 fenómenos hemodinâmicos que definem o que é a insuficiência cardíaca. Redução do débito cardíaco ou um débito cardíaco mantido à custa de pressões de enchimento ventricular esquerdas elevadas em repouso ou durante o esforço. E, portanto, são estes 3 componentes. Semiologia, que se deve a alterações estruturais ou funcionais e que levam a estas 2 anomalias hemodinâmicas que estão aqui descritas. E esta é a definição da Sociedade Europeia de Cardiologia. A professora Cândida Fonseca publicou há muito pouco tempo esta curva terrível, que é a evolução estimada do número de doentes com insuficiência cardíaca e a evolução por classe funcional, e portanto nós vemos que de facto há aqui
uma muito importante, e estamos a falar de centenas de milhares de doentes com uma projeção a 80 anos, e, portanto, há, de facto, um problema que está a crescer e que existe. E nós temos que o reconhecer, identificar e tratar. A progressão para a insuficiência cardíaca habitualmente reside, na maioria dos casos, nos fatores de risco clássicos que nós conhecemos. Hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, que leva à doença coronária, que leva à hipertrofia ventricular esquerda, e estes doentes podem evoluir em todos os sentidos para disfunção sistólica, ventrículos alargados, com má função ventricular esquerda, ou para a disfunção diastólica. E foi com enorme prazer que no Braunwald encontrei citado o estudo EPICA, o estudo português, que identifica a enorme prevalência de disfunção diastólica também como parte do fenótipo global de doentes com insuficiência cardíaca. E, portanto, reparem, nos fatores de risco, a larguíssima maioria dos doentes vai ter fatores de risco que vão levar a estes dois fenómenos: infarto do miocárdio, ou doença coronária, e hipertrofia ventricular esquerda, que vão contribuir de forma variável para estes dois fenótipos. Uma forma muito importante de olhar para o síndrome de insuficiência cardíaca é a maneira americana. Nós estamos habituados a falar em classes funcionais, que no fundo traduzem apenas a capacidade funcional do doente. Se consegue fazer um determinado esforço, se tem esforços ao mínimo esforço, se tem queixas aos mínimos esforços, mas é importante perceber que as classes funcionais são completamente dinâmicas. Um doente internado em classe 4, passado 3 meses com terapêutica médica otimizada, pode estar em classe 1. Portanto, uma insuficiência cardíaca classe 4 não quer dizer nada. Quer dizer apenas que o doente, naquele momento, tem sintomas classe 4, que são totalmente variáveis e, felizmente, podemos até revertê-los. O que é importante perceber é que quando um doente desenvolve insuficiência cardíaca sintomática, habitualmente, isto na classificação americana significa que o doente já está em estádio C. E estes estádios são progressivos. O estádio A é o doente que está em risco de desenvolver insuficiência cardíaca, o doente com fatores de risco, hipertensão. O doente em estádio B é o doente que já tem alterações estruturais, mas não tem ainda sintomas, portanto, é um doente que vai provavelmente progredir para o estádio C, e alguns destes doentes progredem para o estádio D, que é o que nós chamamos globalmente a insuficiência cardíaca avançada. Naturalmente que o grande corte de doentes que temos são os doentes que estão aqui nos estádios B e C. Felizmente, com insuficiência cardíaca avançada temos muito poucos doentes. No entanto, a definição europeia de insuficiência cardíaca obriga a que os doentes tenham sintomas. Os sintomas são vários. Há sintomas menos típicos e sintomas menos típicos, há sintomas menos específicos, mas a verdade é que há uma constelação de sintomas e sinais que refletem a tal congestão que nós habitualmente estamos habituados a ver, sejam eles os edemas, sejam eles a ascita, a hepatomegália, os fervores ou a turescência jugular. Eu vou rapidamente passar sobre alguns destes sintomas, mas temos sempre que nos lembrar de algo muito importante. O diagnóstico de insuficiência cardíaca é bem mais difícil do que parece. E até os cardiologistas se enganam. Portanto, acontece, muitas vezes nós achamos que não é insuficiência cardíaca e depois o tempo ensina-nos que afinal até era. E nenhum achado é definitivo. Daí ser tão difícil esta constelação diagnóstica. Portanto, o que é que a Sociedade Europeia de Cardiologia aconselha? Uma avaliação da probabilidade de insuficiência cardíaca que é baseada em critérios de história clínica, em critérios de exame físico e no eletrocardiograma. E se houver, pelo menos, alguma anormalidade de alguma destas linhas, então o doente tem dois caminhos. Reduzimento de péptidos natriuréticos, que não estão disponíveis naturalmente nos cuidados de saúde primários, naturalmente não estão disponíveis, mas deviam estar, ou então passar imediatamente para o ecocardiograma. Se não houver nenhum destes critérios, temos um valor preditivo negativo bom para excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Portanto, para o doente que eu falei, provavelmente as etiologias mais prováveis seria cardiopatia isquémica, naturalmente, tóxica, por causa do álcool que ele bebia, ou então uma cardiopatia hipertensiva, era um doente hipertenso, obeso, com vários critérios. As etiologias para o síndrome de insuficiência cardíaca podem dividir-se, de grosso modo, em 3 grandes grupos. O miocárdio doente, alterações da pré ou da pós-carga, ou então as arritmias. É uma maneira fácil de conseguir encaixar em 3 gavetas as dezenas de etiologias que temos para o síndrome de insuficiência cardíaca, que estão aqui refletidas na avaliação da probabilidade de insuficiência cardíaca. Desculpem. Portanto, do ponto de vista de probabilístico, nem todos estes critérios têm o mesmo poder para predizer a existência de insuficiência cardíaca e vemos, por exemplo, que a ortopneia aumenta em 2 vezes a probabilidade de se tratar de insuficiência cardíaca, enquanto a disfrenia paroxística noturna 2,6 vezes, os fervores de 2,8 vezes e a história de infarto do miocárdio 3,1. Curiosamente, o nosso julgamento clínico inicial,
olho clínico tem um valor, porque ele engloba muito mais coisas do que apenas um sinal ou um sintoma, tem um bom valor preditivo positivo. Relativamente a sinais, o sinal mais específico, não sei se conseguem ver, porque há aqui muita luz no palco, é o sinal, aqui temos o impulso ventricular direito, conseguem ver aqui, não sei se consegue ver, e ali o impulso apical desviado e aumentado. É o sinal mais específico que traduz diretamente um ventrículo alargado. E tem um valor de 16 vezes, um likelihood rate de 16 vezes. Portanto, é um sinal que deve ser pesquisado porque é de facto o mais específico. Se estiver presente, é mesmo insuficiência cardíaca. O pulso jugular é outro sinal muito importante que deve ser avaliado em todos os doentes com insuficiência cardíaca. Traduz diretamente as pressões auriculares direitas, porque não há válvulas na veia jugular entre o pescoço e as câmaras cardíacas direitas. Deve ser avaliado com o doente a 45 graus, como está aqui, e podemos medir diretamente a pressão de água. Aqui nesta figura, eu peço desculpa, eu quis filmar lá um doente no hospital. Ele deu uma autorização para mostrar aqui no congresso e reparem ali onde está a seta branca, eu vou carregar no fígado do doente, se o vídeo avançar, e reparem ali, eu faço pressão durante cerca de 15 segundos e vemos a alteração na pteroscência jugular, portanto estou a testar o refluxo hepatojugular, não é um sinal tão específico como é a pteroscência jugular a 45 graus, mas ajuda-nos a determinar, de facto, se o doente tem aumento das pressões de enchimento. O eletrocardiograma normal torna a insuficiência cardíaca menos provável, ele terá um valor preditivo negativo à volta de 80% a 85%, conforme as séries que nós vamos vendo na literatura. Portanto, perante um ECG normal, num contexto de insuficiência cardíaca crónica, há, de facto, a probabilidade de se tratar de insuficiência cardíaca é bem menor. No entanto, perante padrões como bloqueio completo de ramo esquerdo, cicatrizes de infarto anterior ou inferior, padrões de hipertrofia ventricular esquerda com sobrecarga ou padrões de arritmias supraventriculares, como neste caso a fibrilhação auricular, tudo isto nos indica que poderemos realmente estar perante um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Um doente habitualmente congestivo, ele vai ter alterações eletrocardiográficas com algum valor preditivo positivo. Portanto, se o doente tiver algum destes achados, na história clínica, no exame físico ou no eletrocardiograma, então nós passamos ao doseamento dos peptídeos natriuréticos, se estiverem disponíveis. Como sabem, o BNP é como a insulina, ele é guardado em grânulos dentro dos cardiomiócitos, que quando os mecanorreceptores dos cardiomiócitos sentem o estiramento, libertam o BNP para a circulação e nós podemos doseá-lo diretamente, quer o pró-BNP, quer o NT pró-BNP, quer o BNP, há vários ensaios no mercado. O que interessa, de facto, no BNP, neste contexto, é que o seu valor preditivo negativo, isto é, para exclusão de doença, é bastante elevado em doentes naive terapêutica. E, portanto, se repararem, valores de BNP abaixo de 32, de facto, significam que o doente tem um risco de insuficiência cardíaca que é semelhante à da população em geral. E foi por isso que se utilizou o tal cutoff de 35, que é diferente do cutoff que muitas vezes aparece nas análises que são feitas no hospital. Por exemplo, no hospital o cutoff é 100, mas em populações não selecionadas, o cutoff para exclusão do BNP como marcador de insuficiência cardíaca é o 35 e reparem que tem valores de sensibilidade que se aproximam dos 100% nesta recente meta-análise publicada no British Medical Journal. Finalmente, a última pergunta, a última que é a segunda. Relativamente ao ecocardiograma transtorácico, escolha a correta. Sendo o exame padronizado, é muito pouco dependente do operador. A FEV é possível calcular em todos os doentes. A avaliação da gravidade da doença valvular não varia com as condições de pré e pós-carga. Pode identificar características associadas com diagnósticos etiológicos específicos. Um ecocardiograma sem estudo Doppler permite fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada na presença de sintomas sugestivos. Podem votar. Exatamente. O ecocardiograma pode identificar etiologias específicas, alterações da motilidade segmentar, alterações sugestivas de cardiomiopatias infiltrativas, cardiopatias congénitas, doença valvular. É, de facto, um exame fundamental. O que é que eu trouxe aqui? É importante perceber que muitos dos ecocardiogramas, que nós não temos um standard of care de ecocardiografia em Portugal implementado. E, portanto, há muita informação que pode ser obtida olhando para as imagens, nomeadamente perceber se os cortes estão feitos adequadamente, nomeadamente na avaliação das cavidades e medições, perceber, aqui vemos uma válvula mitral espessada com movimento restrito e com uma insuficiência mitral moderada, excêntrica.
Em 2 câmaras conseguimos ver a válvula aórtica, habitualmente parece o símbolo da Mercedes. Vemos a válvula pulmonar com a sua bifurcação, habitualmente a válvula pulmonar é sempre mais pequena que a válvula aórtica num doente normal. Oi, o que é isto? Podemos avaliar sinais de disfunção diastólica, que infelizmente muitas vezes não estão disponíveis em todos os ecocardiogramas. Há aqui um erro qualquer. Ok. Houve aqui um problema nos slides, claramente, que não estavam... Tudo bem. Então, eu vou voltar só aqui atrás já agora. Relativamente à disfunção diastólica, muitos dos ecocardiogramas que nós fazemos não têm disponíveis medições Doppler que nos permitam fazer o diagnóstico diferencial correto da disfunção diastólica. Mas há pequenos sinais que podem sugerir no ecocardiograma que estamos a falar de um doente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Um deles é a dilatação da aurícula esquerda. Neste caso está indexada a área de superfície corporal e medido o seu volume, tem 42 ml por metro quadrado, portanto é claramente aumentada, a dilatação grave da aurícula esquerda. E depois, outro sinal que nos pode ajudar na ausência de estudo Doppler é a presença de hipertrofia ventricular esquerda, que habitualmente nos ecos não é descrita em termos de gramas por metro quadrado, mas espessura da parede, o septo interventricular ou a parede posterior. Fora estes 2 sinais clássicos, é difícil identificar disfunção diastólica num doente que não tenha um estudo completo em termos de Doppler celular e pressão pulmonar. Portanto, em termos de mensagem-chave, o diagnóstico de insuficiência cardíaca pode ser difícil, a observação clínica do doente continua a ser fundamental, nomeadamente na avaliação de congestão, o ECG é simples, barato e pode ter impacto na marcha diagnóstica, o ecocardiograma é um exame dependente do operador e a visualização das imagens impressas pode ajudar a responder a algumas dúvidas. Obrigado. Coisa tão estranha. Ok, nós vamos fazer a discussão conjunta no final e depois de saudar o meu co-moderador, o professor Luís Menezes Falcão, que eu muito respeito e de quem sou amigo, apresento também a professora Cândida Fonseca, que nos vai falar de um aspecto muito importante, tem a ver com a terapêutica e com os aspectos práticos da utilização dos IECAs, ARAs e o sacubitril/valsartan e também os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Professora Cândida, faz favor. Vamos falar hoje de uma parte do que eu vou falar hoje, já sabemos muito bem há muitos anos, outra parte é um pouco mais recente e, portanto, merece a nossa atenção com algum cuidado. O primeiro aspecto é que, e vamos falar de insuficiência cardíaca por disfunção sistólica ventricular. E o primeiro aspecto que eu gostava aqui de frisar é que parece que sabemos muito há muito tempo, mas tudo o que sabemos hoje sobre terapêutica da insuficiência cardíaca e fármacos modificadores de doença, sabemos-no dos últimos 30 anos, fim dos anos 80 até aos nossos dias. E desde essa altura sabemos que se tivermos um doente com insuficiência cardíaca, disfunção sistólica ventricular sintomático, é obrigatório iniciar terapêutica com IECA, ARA2 apenas se intolerante ao IECA, bloqueador adrenérgico e, se ainda sintomático, antagonista do mineralocorticoide, e usamos espironolactona desde há muito tempo. Isto porque são fármacos de recomendação absoluta, classe 1A, muitos estudos o comprovam, para doentes, de facto, com fração reduzida, para diminuir o risco de hospitalização e morte, que são os nossos objetivos e os hardpoint de todos os estudos nesta área. Todos eles têm o mesmo objetivo e têm o mesmo nível de evidência. E porquê? Porque é que isto é assim? Porque demonstramos que desde o fim dos anos 80 até agora, na verdade, diminuímos a mortalidade de qualquer coisa como quase 16% para 6% só com estas 3 classes farmacológicas. E relembrar apenas que todos estes fármacos devem ser iniciados com doses baixas e devem ser titulados até à dose máxima dos estudos ou o máximo tolerado pelo doente, e é essa a terapêutica otimizada que devemos procurar, independentemente dos sintomas. As guidelines de 2016 trazem uma novidade neste eixo renina-angiotensina-aldosterona e que é
e que é para os doentes que, sob estas 3 classes farmacológicas, se mantêm sintomáticos e com fração de ejeção deprimida, então temos agora uma nova arma terapêutica, uma arma terapêutica totalmente inovadora. Inovadora fundamentalmente em 2 aspectos. Um é porque pela primeira vez estamos a substituir fármacos. Até aqui, tudo o que fazíamos para melhorar o prognóstico destes doentes era juntando mais um fármaco à terapêutica clássica. Agora não. Este fármaco é o sacubitril/valsartan, que facilita ou, no fundo, amplia as ações dos peptídeos natriuréticos vasodilatadores benéficos na insuficiência cardíaca e, ao mesmo tempo, bloqueia os receptores da angiotensina. E este fármaco deverá substituir o IECA ou o ARA2 que estiver em curso para melhorar ainda mais a sobrevida dos doentes, como vamos ver a seguir. É um fármaco, também ele, embora muito recente e apenas com um estudo de nível de evidência 1, e o que é que diz? Diz que deve substituir o IECA para reduzir ainda mais o risco de hospitalização e morte nos doentes ambulatórios com fração de ejeção deprimida que se mantêm assintomáticos, apesar da terapêutica clássica com IECA, bloqueador adrenérgico e antagonista do mineralocorticoide. Só mostrar-vos porque é que tão depressa este fármaco entrou nas recomendações, mostrar-vos aqui as populações que foram submetidas a sacubitril/valsartan versus enalapril, e este é o outro aspecto. Pela primeira vez o comparador é um fármaco ativo que demonstrou a sua mais-valia na insuficiência cardíaca e não o placebo. E reparem, populações homogéneas, mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que fundamentalmente eram populações em classe 2 de ANIA, que nós consideramos muito estáveis e muito bem, e o outro aspecto é que estavam já muito bem tratados com bloqueador adrenérgico e antagonistas dos mineralocorticoides. E o que o estudo demonstrou é que houve uma diminuição de risco de cerca de 20%, quer na primeira hospitalização ou morte cardiovascular, na morte cardiovascular, na hospitalização por insuficiência cardíaca, também na morte súbita, 16% na mortalidade de todas as causas e 30% de diminuição dos risco de os doentes recorrerem aos serviços de urgência, também com uma superioridade na avaliação pelo próprio doente da qualidade de vida. São resultados impressionantes quando isto é comparado com um fármaco ativo, que é o enalapril. Tão impressionantes que, na verdade, duplicam os ganhos em sobrevida quando comparados quer com os IECA, quer com os ARA2. Havia uma diminuição de risco de cerca de 16%, 15%, 16%, e agora temos mais outro tanto que é aqui, que é os 20% sobre estes que já existem, que é o braço do fármaco ativo. Estima-se que, com este fármaco e nos vários grupos etários, iremos ganhar 1 a 2 anos de sobrevida. Ora bem, vejamos a aplicação prática. Uma mulher de 69 anos autónoma nas atividades da vida diária, que tem uma insuficiência cardíaca crónica com uma fração de ejeção reduzida a 22%, seguida na nossa consulta normalmente em classe 2 de ANIA, mais habitualmente no último ano, uma etiologia hipertensiva, já tem um CDI em prevenção primária e tem um bloqueio incompleto de ramo esquerdo com QRS 115 milissegundos. Tinha uma anemia multifatorial ligeira que foi corrigida, tem uma hipertensão arterial essencial, é diabética, está bem controlada e tem uma hiperuricémia. Recorre ao serviço de urgência um dia ao fim do dia, por agravamento do cansaço e da dispneia para esforços menores que o habitual. Tinha mais ortopneia e nessa noite tinha acordado subitamente com falta de ar. Tinha uma semana de evolução de agravamento progressivo destes sintomas, não tinha outras queixas de órgão. A admissão tinha uma tensão arterial de 123/84, estava taquicárdica, o que não era habitual, tinha um engurgitamento jugular de 4 cm com refluxo, como mostrou há bocado o Rui, é um dos sintomas mais sensíveis e específicos. Tinha um S3, também este um sintoma muito sensível e específico, um sopro sistólico no bordo esquerdo externo e estava francamente congestiva, quer com edema intersticial pulmonar, quer com
edema dos membros inferiores até ao joelho. Do ponto de vista analítico, salienta-se uma hemoglobina já normal, uma creatinina de 0,71 que dá uma taxa de filtração glomerular que ronda aos 66, um potássio de 5 e um NT-proBNP francamente alto, mais de 5.000. E depois os sinais de sobrecarga hídrica no raio-x do tórax. Estava muito bem medicada, com todos os fármacos modificadores da doença até então, fazia furosemide, já fazia 80 mg de furosemide, não é surpreendente, mas tinha 10 mg de perindopril, 10 de bisoprolol, 50 mg de espironolactona e vabradina de 12 em 12 horas. E depois os fármacos para as suas comorbilidades. No serviço de urgência fizeram-lhe 2 bolos de 40 mg de furosemide enquanto esperava pelas análises e, como era nossa doente, e já é habitual, referenciaram no dia seguinte ao Hospital de Dia de São Francisco Xavier, dizendo que mantivesse até lá o restante terapêutica que estava em curso. No dia seguinte de manhã observámos esta doente no Hospital de Dia, fizemos mais bolos de furosemide e iniciámos uma perfusão, tendo feito nesse dia e no dia seguinte, 2 dias consecutivos, qualquer coisa como 200 mg dia de furosemide, juntámos 5 mg de metolazona. Como houve alguma descida da tensão arterial com estes endovenosos, diminuímos um bocadinho o perindopril e o bisoprolol naqueles 2 dias, e inclusive a espironolactona, e mantivemos a restante terapêutica. Ela perdeu 5 quilos, ficou hemodinamicamente estável e sem sobrecarga hídrica e ajustámos-lhe a terapêutica para o ambulatório, aumentando um pouco o furosemide para 100 mg dia per hora, a metolazona meio comprimido, tinha feito naqueles dias um pouco mais, subimos novamente o perindopril e o bisoprolol, mantivemos a espironolactona e a senhora foi para casa. Estava em classe 2 de anemia, tinha baixado um pouco as tensões arteriais, 108/75, uma frequência de 60, manteve-se bem o rim, uma kaliemia semelhante e tinha diminuído significativamente o NT-proBNP. Motivo da descompensação? Não encontramos. Não havia infecção, não havia disritmia que tivéssemos evidenciado, não parecia haver incumprimento terapêutico e ficámos na dúvida. Repetimos-lhe o ecocardiograma, que era absolutamente sobreponível, uma fração de ejeção de 24, alguma disfunção ventricular direita, uma PSAP ligeiramente aumentada, alguma hipertensão pulmonar, e concluímos que muito provavelmente se trataria de facto de evolução da própria doença. E perante isto achámos que provavelmente poderíamos oferecer mais. E o que é que podemos oferecer mais a esta doente? Voltar à terapêutica, agora que ela está muito bem, não nos preocupamos, se calhar não há mais nada a oferecer e voltamos à terapêutica prévia do ambulatório, com os 80 de furosemide, o perindopril, o bisoprolol, a espironolactona. Mantemos a terapêutica que ajustamos no Hospital Dia, com mais furosemide, um pouco de metolazona e a restante terapêutica mantida. Mantemos, mas subimos a espironolactona outra vez para 50 mg. Substituímos o perindopril por sacubitril/valsartan e nessa altura em que dose? Em 50 mg 2 vezes, mantendo a restante terapêutica, ou em 100 mg 2 vezes, mantendo a restante terapêutica? Vamos votar? Eu tenho que dizer que as respostas são discutíveis. E estão assim mesmo para que possamos discutir. Então, em que é que ficamos? Subimos, eu vou-me já embora. Subimos, Sacubit não tem nada para ensinar ou para discutir aqui, vocês já fizeram tudo aquilo que havia para fazer, que era de facto, foi o que fizemos. Optámos por iniciar sacubitril/valsartan, 50 mg 2 vezes e manter a restante terapêutica como ela estava. Já vamos ver mais à frente se isto é tão linear assim. Foi de facto o que fizemos. Não sei se é tão linear assim, já vamos ver. Porquê? Porquê é que não fizemos, porquê é que não tomámos aquela primeira opção que era, faltava subir, a dose-alvo da espironolactona e é 50, então vamos primeiro subir a dose-alvo.
Porque está demonstrado no estudo Paradigma que, de facto, o sacubitril/valsartan, comparado com o enalapril, mantém exatamente os mesmos benefícios, quer os doentes estejam a fazer antagonistas do mineralocorticoide, quer não. E até mantém os mesmos benefícios que qualquer que seja a dose de beta-bloqueante. Portanto, não é, embora as recomendações europeias digam que é IECA, beta-bloqueante, antagonistas do mineralocorticoides e só depois sacubitril/valsartan, na verdade o estudo não implica obrigatoriamente isso e mais, os doentes do estudo não tinham obrigatoriamente que estar a fazer espironolactona. Tinham sim que estar a fazer IECA e bloqueador adrenérgico. Oh. Sim. Ficamos sem pio. Ficamos muito longe, não? Ok. Mas nós, de facto, temos de ter a noção que as recomendações são processos, as task force das recomendações começam a reunir 2 anos antes de sair o texto. E são processos morosos e que vão incorporando a informação, mas muitas vezes quando saem já não é a informação que acaba de sair naquele momento. E depois com a nossa experiência clínica também vamos melhorando as indicações e tendo maior percepção do que é que de facto as coisas são e como é que são. E é o que acontece também com este sacubitril/valsartan. Reparem, tem vindo a haver atualizações. Em 2016 houve a atualização europeia e uma atualização das guidelines americanas e agora os americanos já emitiram um documento de consenso onde já modificam um pouco estas prioridades. E modificam como? Dizem que quando o doente está estável, entenda-se classes 2 e 3 fundamentalmente, ou 2 a 4 se quiserem, embora poucos doentes em classe 4 tiveram neste estudo. Portanto, quando o doente está estável, está sob beta-bloqueante e IECA e o diurético necessário, naturalmente, poderá, de imediato, para ser substituído o IECA ou o ARA2 pelo sacubitril/valsartan. E, se for necessário, o doente tiver uma taxa de filtração glomerular acima dos 30 e um potássio inferior a 5, poderá também fazer antagonista da aldosterona. Mas reparem que aparece no mesmo patamar e não um dependente do outro. É claro que deverá fazer o diurético necessário, se for afro-americano ainda terá dinitrato de isosorbido e hidralazina que nós não temos. Enfim, haverá outras medidas, todas elas podendo ser feitas mais ou menos em simultâneo. Como é que isto se faz? Titulação. Se o doente tiver a fazer uma dose alta de IECA ou de ARA2, então deverá começar com a dose intermédia de sacubitril/valsartan, que são 50 mg, são 100 mg 2 vezes. Atenção, que se estiver a fazer IECA, deverá suspender o IECA e aguardar 36 horas, por causa do risco de angioedema. O mais simples é dizer ao doente, não toma hoje, não toma amanhã e toma daqui a 2 dias. Vou já acabar, se o doente tiver a fazer uma dose pequena de IECA ou de ARA2, ou então tiver tensão arterial sistólica para o baixo, um compromisso da função renal ou hepática, então deverá ser feita em 3 passos, começando com 50 2 vezes, aumentando para 100 2 vezes e finalmente para 200 2 vezes, que é a dose alta. Esta senhora, o que é que nós fizemos? Fizemos o que aumentámos, portanto, começámos com 50 2 vezes, telefonámos ao fim de uma semana e a senhora estava bem, foi vista 3 semanas depois e estava muito bem, em classe 2, a tensão um pouco mais alta, um BNP que tinha diminuído um pouco mais, no seu peso seco. E o que é que lhe fizemos então? Voltámos à terapêutica anterior, achando que agora já estava tudo resolvido, mantivemos esta terapêutica, subimos para 100 de sacubitril/valsartan ou ficamos nos 50? Podemos votar direto. Ok. Portanto, voltamos para trás dizendo resolvemos o problema do doente, ele pode voltar à terapêutica inicial, ficamos com os nossos 50 de sacubitril/valsartan ou passamos para os 100? Ok,
passamos para o Shen, como é óbvio, tentem então atenção para isso, e a titulação não depende nos sinais e sintomas, devemos sempre andar o mais possível. Mais do que isso, subimos para o Shen, diminuímos um bocadinho o diurético, isto é uma medida interessante, sempre que o doente tenha uma tensão arterial que ronde os 110, tente e estiver seco, diminua um pouco o diurético, vai facilitar a titulação do sacubitril/valsartan. E depois, 3 semanas depois, inclusive, até conseguimos parar a metolazona, ficar só com o furosemide e subir para 200 2 vezes. E foi o que aconteceu à nossa doente. E só como últimas mensagens para casa, para que sacubitril/valsartan em vez de ECARA 2, pois para diminuir a hospitalização e a mortalidade, fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca sintomática, tensões arteriais acima dos 100, potássios e função renal bem, cuidado com não usar concomitantemente IECA e ARA2, sempre que mudarem têm que esperar 36 horas para o IECA, para o ARA2 não é necessário. As doses já vimos e, finalmente, não esquecer que a monitorização do doente deverá ser feita pelo NT-proBNP, uma vez que o sacubitril/valsartan interfere no BNP, e que temos que monitorizar a pressão arterial, a função renal e o potássio. Quando acontecem alterações, normalmente são fáceis de resolver e, finalmente, não esquecer de envolver o doente na decisão. Ele tem que saber para que é que faz um fármaco novo, tem que saber porque é que vai gastar o dinheiro dele e em que é que isso influi na sobrevida e na qualidade de vida. Obrigada. Então, seguidamente, iremos ouvir a doutora Susana Costa sobre tratamento da insuficiência cardíaca, um guia prático para a utilização dos diuréticos, bloqueadores beta, ivabradina e vacinação. Faz favor. A pessoa pensa que diz pouco, acaba sempre a dizer mais que o que quer. A auscultação cardíaca irregular com sopro sistólico aórtico grau 2 em 6, sem alterações à auscultação pulmonar, mas com edemas e engurgitamento jugular. Do ponto de vista analítico, ela tem uma clearance de creatinina de 41 ml por minuto, potássio de 4,1, uma glicada de 7, portanto com um razoável controle da sua diabetes, um LDL de 130, uma hemoglobina de 12,5 e função tiroideia normal. O eletrocardiograma está em fibrilação auricular, com resposta ventricular entre 90 a 100 por minuto, hipertrofia ventricular esquerda e alterações inespecíficas da repolarização. No ecocardiograma vemos um ventrículo hipertrofiado, mas sem alterações na cinética segmentar e com uma função sistólica global conservada, portanto no limite inferior da normalidade, 55%, uma dilatação moderada da aurícula esquerda com disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, cujas pressões de enchimento se apresentam aumentadas, uma válvula aórtica com uma estenose apenas ligeira, insuficiência mitral moderada, veia cava inferior dilatada e uma pressão pulmonar que se apresenta ligeiramente elevada. Na cintigrafia de perfusão miocárdica é descrita uma pequena área de necrose apical de difícil valorização. E então a minha primeira pergunta é esta: apresentada esta doente no vosso consultório, qual a vossa opção em termos terapêuticos? A iniciar a miodarona para o controle da arritmia. Uma vez que a doente tem cardiopatia isquémica e gastrite, devemos iniciar clopidogrel em vez de aspirina. Devemos manter a dose de losartan e simvastatina e suspender o anti-inflamatório não esteroide. A doente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e fibrilação auricular e por isso devemos iniciar diurético para alívio de congestão e NOAC, ou os NOAC estão contraindicados dada a doença renal estádio 3.
Exatamente, quase todos acertaram. Portanto, com este ecocardiograma e depois daquilo que o Rui Batista já disse, nós conseguimos fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca perante a presença de sinais e sintomas típicos, perante um eletrocardiograma que não é normal e com um ecocardiograma que é um ecocardiograma, diria, exemplar. Não é raro vocês receberem um ecocardiograma tão descritivo, mas que nos permite realmente fazer este diagnóstico. E, portanto, o que é que nós temos que fazer a esta doente? Esta doente apresenta-se congestiva e, portanto, o que nós lhe devemos dar são diuréticos. Os diuréticos são uma recomendação de classe 1 nas guidelines para alívio de congestão. Posso ter os meus slides? Obrigada. Portanto, isto é um doente claramente congestivo. Aqui vem, se calhar, a turbescência venosa jugular um bocadinho melhor do que se via há pouco. E os diuréticos, como disse, são uma recomendação de classe 1 nestes doentes. E são uma recomendação de classe 1 não só nos doentes com fração de ejeção reduzida, que são aqueles para os quais nós temos um maior número de armas terapêuticas, mas também para os doentes com fração de ejeção conservada. Eles servem para melhorar os sintomas, melhorar a capacidade funcional e também com o nível de recomendação 2A para reduzir o risco de hospitalizações. Como vos disse, a indicação é não só na fração de ejeção reduzida, mas também na fração de ejeção preservada. Estes são a tabela de posologia dos diuréticos das recomendações europeias. Se vocês virem aqui, a dose máxima diária de diurético é de 240 mg por dia e se nós pensarmos se damos com frequência estas doses aos nossos doentes, na verdade não damos. Nós temos muitas vezes os doentes submedicados com diuréticos, é certo que nós devemos usá-los na dose mínima necessária, mas devemos usá-los de forma a conseguirmos ter o nosso doente euvolémico. Depois, para além da furosemida, que é o diurético que nós temos de primeira linha, temos outra opção em termos de diurético da ANSA, que não sei se terão experiência, que é a torazemida. Usamos pouco só porque simplesmente apareceu depois no mercado. Não quer dizer que seja um mau diurético, é o diurético de primeira linha nos Estados Unidos. Tem algumas vantagens, nomeadamente no seu mecanismo de ação. Tem um início de ação mais lento e uma duração mais prolongada e, portanto, evita aquela diurese excessiva que muitas vezes os doentes se queixam, aquelas urgências miccionais. Também parece dar menos oscilações no ionograma e é, de facto, um fármaco interessante, mas que nós só usamos como segunda opção. Para além disso, temos também os diuréticos tiazídicos e destes destaco a metolazona, que é habitualmente o fármaco de segunda linha que nós usamos e que é um fármaco com uma semivida mais longa e que por isso pode ser usado, como já foi dito anteriormente, em dias alternados de administração. Temos, por último, os diuréticos poupadores de potássio. Neste caso, apresento os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides, que, como sabem, estão indicados na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida para melhoria prognóstica, mas também poderão ser dados nos doentes com fração de ejeção intermédia ou conservada como diurético e, nomeadamente, como poupador de potássio quando conjugado com a furosemida. Podiam passar-me o próximo slide, por favor? Aspectos práticos com o uso de diuréticos. Os diuréticos são fármacos para ser usados só se houver congestão, mas quando há congestão temos que os usar e devem ser usados na dose mínima necessária. É fundamental monitorizarmos a função renal e o ionograma e devemos monitorizar antes de iniciar, 1 semana a 2 semanas após o início da terapêutica e depois a cada ajuste de dose. Temos que terem atenção à monitorização da função renal, ou seja, muitas vezes nós pedimos análises aos doentes, eles têm uma kaliémia de 3,5 até está no intervalo de referência do laboratório, mas 3,5 é claramente pouco, principalmente quando falamos de doentes com fração de ejeção reduzida. Muitas vezes basta um potássio de 3,5 ou um magnésio também ali no limite inferior da normalidade para o nosso doente desenvolver arritmias, nomeadamente fibrilação auricular. E, portanto, temos que terem atenção de manter os níveis de íons acima destes valores que eu aqui vos apresento, potássio acima de 4, magnésio acima de 2.
O diurético de primeira linha, como disse, é o diurético de ANSA. Como segunda linha, nomeadamente naqueles doentes com síndrome cardiorrenal e resistência aos diuréticos, nós poderemos associar a metolazona, e temos que ter sempre muito presente que nos doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, nós devemos sempre associar aos diuréticos a terapêutica modificadora de prognóstico, nomeadamente a terapêutica neurohormonal, dos antagonistas do eixo renina-angiotensina e do sistema nervoso simpático. E é também fundamental fazermos ensino aos nossos doentes. É fácil os nossos doentes aprenderem que podem ajustar a sua dose de diurético em função da vigilância do peso, da diurese, no verão reduzem a dose, no inverno podem ter que aumentar. É fundamental nós permitirmos que eles possam fazer esta gestão em casa, porque senão o que o nosso doente vai deixar de tomar são os fármacos modificadores de prognóstico, porque lhes baixam a tensão arterial, e isso nem sempre é o mais correto. Como é que então lidamos com as complicações mais frequentes dos diuréticos? No caso de o doente estar hipotenso, se o doente estiver hipotenso e já não estiver congestivo, o que nós temos é que reduzir o diurético. Se por outro lado o doente estiver hipotenso, mas continuar congestivo, então aí nós poderemos ter que reduzir a dose do vasodilatador. Em relação ao potássio e magnésio, já falámos, poderemos ter que repor ou então aumentar os fármacos poupadores, nomeadamente IECAs, ARAs, ARNIs ou antagonistas dos mineralocorticoides. Em relação à hiponatremia, se o nosso doente estiver congestivo, então é uma hiponatremia dilucional, temos que restringir o aporte hídrico e aumentar o diurético. No caso do nosso doente já não estar congestivo, então nós temos que reduzir a dose de diurético. Em relação à gota, que é muito frequente nestes doentes, devemos preveni-la com halopurinol e tratá-la com colchicina. Devemos sempre evitar a administração de anti-inflamatórios não esteroides. A resistência aos diuréticos é frequente. É mais frequente nos doentes com insuficiência cardíaca crónica. Obviamente, estes doentes precisam muitas vezes de doses mais elevadas de diuréticos, precisamos muitas vezes de aumentar o número de tomas ou de associar outro diurético. De vez em quando, o que nós temos é que, em regime de hospital-dia, fazemos uma administração endovenosa do fármaco. Quando um doente se apresenta com insuficiência renal, nós devemos sempre excluir que a causa para a insuficiência renal seja a hipovolemia ou a desidratação, não é? Se for assim, devemos reduzir a dose diurética e hidratar o nosso doente, e só em último dos últimos casos é que nós vamos suspender ou reduzir a dose de fármacos modificadores de prognóstico. Mais uma vez volto a citar os antagonistas da renina-angiotensina e os ARNIs. Passamos para o segundo caso clínico, um homem de 50 anos, fumador hipertenso, que teve há 6 meses atrás um infarto anterior e foi submetido à angioplastia da descendente anterior consistente, medicado com aspirina, ticagrelor, atorvastatina, ramipril, carvedilol 12 mg e meio 2 vezes por dia, espironolactona 25 e furosemida 40 2 vezes. Ele apresentava-se com queixas de cansaço NIA 3 e tonturas posturais, sem dispneia, sem ânguas, sem palpitações. Não apresentava dificuldade respiratória, apresentava um perfil tensional baixo, sem sistólica, 90 batimentos por minuto, auscultação cardiopulmonar sem alterações e membros inferiores sem edemas. As análises creatinina 1.4, potássio 4.9, um LDL de 40 e sem outras alterações, um ECG ritmo sinusal 90 por minuto com fibrose antroceptal e um ecocardiograma com ventrículo esquerdo não dilatado, mas com uma fração de ejeção moderadamente reduzida, 37%, pressões de enchimento do ventrículo esquerdo normais, uma veia cava inferior colapsada e uma válvula mitral com uma insuficiência apenas ligeira. E a minha pergunta é: qual a opção terapêutica mais correta para este doente? Devemos reduzir a dose de diurético, dado haver sinais de hipovolemia, devemos suspender a espironolactona, dado o doente ter hipercaliemia, devemos reduzir a dose de beta-bloqueante, dado que o nosso doente refere tonturas, devemos reduzir a estatina, uma vez que tem um LDL muito baixo, ou devemos reduzir a dose de ECA, dado que o doente está hipotenso? Muito bem, exatamente, esta é que é a opção correta, ou seja, os diuréticos são, como eu digo, um mal necessário e neste caso estavam mesmo a ser um mal. O nosso doente está claramente hipovolémico, acontece muitas vezes que os doentes na fase aguda do infarto podem apresentar sinais de insuficiência cardíaca, precisamos de os medicar com diuréticos, mas eles depois com os fármacos modificadores de prognóstico até melhoram e por isso é que nós temos que reavaliar os doentes precocemente após a alta. Este doente claramente precisava da redução de diurético.
Um mês depois, reavaliámos o nosso doente, ele tinha suspendido completamente o diurético, portanto a dose foi sendo reduzida e o doente manteve-se sem sinais congestivos, apresentava-se apenas com cansaço NIA2, mas sem qualquer outra sintomatologia. Ao exame objetivo mantinha-se sem dificuldade respiratória, sem engurgitamento jugular, com uma tensão arterial agora de 130 a 75, frequência cardíaca 85, o resto do exame objetivo sem alterações, e do ponto de vista analítico apresentava uma melhoria da função renal com uma creatinina de 1.1. Então, mediante este exame objetivo, o que é que devemos agora fazer a este nosso doente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida? Reiniciar o diurético, uma vez que nestes doentes com disfunção sistólica devemos sempre manter nem que seja uma dose baixa de diurético. Devemos aumentar a dose de beta-bloqueante para a dosal de 25 mg 2 vezes por dia. Devemos iniciar ivabradina para uma frequência cardíaca-alvo em repouso inferior a 70. Devemos suspender o ticagrelor, uma vez que já temos 6 meses de dupla antiagregação plaquetar, ou devemos reduzir a dose do IECA para permitir a titulação do beta-bloqueante. Ora, curiosa esta resposta. Eu vou passar a explicar a minha opção. A minha opção neste caso, não sei se consigo avançar, portanto, a minha opção neste caso seria de aumentar a dose de beta-bloqueante até atingir a dose alta de 25 mg 2 vezes por dia. Este é o algoritmo terapêutico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida da Sociedade Europeia. Portanto, perante um doente sintomático com fração de ejeção reduzida, nós devemos iniciar terapêutica com IECA e beta-bloqueante, e estes dois fármacos devem ser titulados até à dose máxima tolerada. O nosso doente estava a fazer 12,5 mg de carvedilol 2 vezes por dia, e essa não é a dose máxima recomendada. A dose máxima é de 25 mg 2 vezes por dia. E, portanto, o nosso doente tinha a frequência cardíaca alta, é certo, mas ainda não estava com o beta-bloqueante na dose máxima, portanto, seria essa a opção. Os beta-bloqueantes, não precisamos de falar em ensaios clínicos, está demonstrado há já 20 anos que eles reduzem a mortalidade total e a morte súbita também, e por isso estão recomendados como a classe 1 nível de evidência A para reduzir as hospitalizações e também a mortalidade nestes doentes. Estes são os beta-bloqueantes que estão recomendados nas guidelines, mas nós em Portugal resumimos essencialmente a estes primeiros dois, uma vez que a formulação de metoprolol que temos em Portugal não é esta, e o nebivolol é um fármaco que foi estudado apenas em idosos e que não reduziu a mortalidade, reduziu apenas o endpoint combinado. Portanto, os aspectos práticos com os beta-bloqueantes, iniciar depois de atingir a euvolemia, devemos começar com uma dose baixa e titular a cada 2 semanas, devemos ter como objetivo a dose alvo, mas ter sempre em atenção que é melhor dar um bocadinho de beta-bloqueante do que não dar nada, e atenção às contraindicações, que algumas que nós temos como contraindicações, na verdade, não são, nomeadamente a DPOC. No caso de um doente estar, quais são as complicações mais frequentes e que nós devemos ter cuidado? No caso de um doente que sofre um agravamento clínico, mas que está congestivo, nós devemos aumentar a dose de diurético, e só em último dos últimos casos é que nós devemos reduzir a dose de beta-bloqueante para metade. No caso do doente estar bradicárdico, o que nós devemos é ver se o doente não está a fazer outros bradicardizantes dos quais não necessite, nomeadamente antagonistas do cálcio, digoxina e amiodarona, e a mesma coisa no caso de estar hipotenso, ver se ele não está, por exemplo, medicado com nitratos, e se for esse o caso, nós devemos retirar os fármacos que não têm impacto no prognóstico. Relativamente à ivabradina, que metade de vocês escolheram como sendo a opção correta, a ivabradina pode ser sim uma opção correta, se o nosso doente mantiver frequências cardíacas acima de 70 depois de estar com a dose máxima de beta-bloqueante, ou se não tolerar essa mesma dose. Este é o ensaio clínico que demonstrou uma redução do endpoint combinado de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade, que foi o SHIFT, e como veem aqui, portanto, a ivabradina deve ser utilizada nos doentes com fração de ejeção reduzida, que tenham uma frequência superior a 70, apesar da terapêutica máxima otimizada com beta-bloqueante, ou então no caso de haver intolerância ao beta-bloqueante, mas nunca é uma primeira opção quando comparada com o beta-bloqueante. Deve ser iniciada com uma dose de 5 mg e titulada para 7,5, 2 vezes por dia, à exceção dos doentes mais idosos, em que poderemos ter que começar com uma dose inferior de 2,5 mg 2 vezes por dia. E temos que ter como alvo uma frequência cardíaca de 60 por minuto.
Uma última palavra para a vacinação. As guidelines recomendam a imunização de acordo com a legislação prática e com cada país. De qualquer forma, recomendam, sim, a imunização contra a influenza e o pneumococcus. E em Portugal, a Direção-Geral de Saúde coloca estes nossos doentes com insuficiência cardíaca crónica como sendo doentes de alto risco, não só para a influenza, mas também para o Streptococcus pneumoniae e, portanto, devemos vacinar todos estes nossos doentes. Para terminar, deixo-vos com 4 mensagens-chave, considero as mais importantes. Os diuréticos devem ser usados, sim, mas na dose mínima necessária para manter o doente euvolémico. Os bloqueadores beta devem sempre ser titulados para a dose alvo ou então a dose máxima tolerada. A ivabradina será um fármaco que deve ser considerado no caso em doentes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, ritmo sinusal superior a 70 por minuto, se estiverem já sob terapêutica máxima beta-bloqueante, e os doentes com insuficiência cardíaca crónica são doentes de risco elevado e, portanto, devem ser submetidos a uma vacinação. Muito obrigado, doutora Susana. Chamo agora a doutora Brenda Moura, que nos vai falar sobre como diagnosticar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada nos cuidados primários. Doutora Brenda. Ora bem, muito bom dia a todos. Pediram-me então que vos falasse de como diagnosticar e tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada nos cuidados de saúde primários. E eu, recapitulando um bocadinho aquilo que o Rui já foi dizendo e que me foi abrindo caminho, que me deu muito jeito, queria só chamar a atenção de uma coisa, que é, quando nós suspeitamos que um doente tem insuficiência cardíaca, o que é que nós vamos escrever na história e o que é que nós vamos escrever no exame físico? E assim, muito fácil, são 5 coisas da história clínica, são 5 coisas do exame físico. Quais são os fatores que nós sabemos que dão insuficiência cardíaca? Qual é a primeira etiologia da insuficiência cardíaca? É a doença coronária. Então, esse é um fator que nos deve chamar a atenção. Qual é a segunda etiologia da insuficiência cardíaca? É a hipertensão. Então, o outro fator da história clínica é a hipertensão. E depois, as drogas cardiotóxicas. Nós cada vez mais temos doentes sobreviventes a neoplasias ou em tratamento de neoplasias, que fazem muitas vezes tratamento com drogas que são cardiotóxicas e, portanto, um doente sobre o qual nós suspeitemos que tem insuficiência cardíaca e que tem esta história, isto é um fator a terem atenção. Claro que se o doente já está medicado com diuréticos, que vai camuflar as coisas, ou se o doente tem aqueles sinais que o Rui chamou a atenção de serem muito mais específicos, que são ortopneia e espneia paroxística noturna, estes são os 5 elementos da história clínica que nos devem fazer levantar a bandeira vermelha. E depois há 5 coisas no exame físico. E os meus colegas internacionais, que me desculpem, mas eu quando faço um exame físico começo a cabeça e acabo nos pés. E portanto eu diria, torcência venosa jugular, área de impulso máximo, auscultação cardíaca, ver se tem sopros ou se não tem, se tem arritmias ou se não tem. Auscultação pulmonar, ver se tem estado ou se não tem. E acabo nos pés, então, a ver se tem edemas. Eles têm um exame físico assim um bocado estranho. Ok. E faço, então, depois um ECG. Se nada disto tiver alterações, vamos pensar que não é insuficiência cardíaca, temos que pensar noutra situação qualquer. Se houver alguma situação anormal aqui, então podemos ter 2 atitudes, como o Rui já falou. Podemos fazer BNP ou passar diretamente para o ecocardiograma. Normalmente, não temos ao dispor da Medicina Geral e Familiar os BNPs porque não são comparticipados e normalmente, portanto, é feito por rotina um ecocardiograma e, apesar de tudo, nós vamos tendo um acesso razoavelmente fácil ao ecocardiograma em Portugal. Isto para nós, cardiologistas, até é-nos mais ou menos confortável porque nós gostamos muito do eco, porque nós normalmente estamos muito mais virados para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E, portanto, quando fazemos um eco e vemos uma fração de ejeção inferior a 40, nós temos o nosso diagnóstico feito, é fácil. Quando temos uma fração de ejeção entre 40 e 49, portanto 40 e 50, também temos ali um comprometimento do ventrículo, portanto não ficamos com muitas dúvidas. Mas a questão que estamos a falar agora é esta, é quando fazemos um eco e a fração de ejeção é superior a 50. Isto não serve muito para diagnóstico, porque isto é o exame normal, não é? É disto que estamos à espera. E depois, então, precisaríamos, para completar o diagnóstico, de peptídeos natriuréticos aumentados ou então alguma outra alteração do eco, que pode ser hipertrofia ventricular esquerda ou um aumento da aurícula esquerda e evidência de disfunção diastólica. A questão é que, com os ecos do Sistema Nacional de Saúde, que muitas vezes não têm assim tão bem referido à disfunção diastólica, e sem peptídeos natriuréticos, nós ficamos aqui com uma situação que não é muito diferente do doente hipertenso normal, que pode ter a sua hipertrofia e a sua dilatação ventricular esquerda.
Muito bem. Portanto, as guidelines não nos ajudam assim tanto no diagnóstico. E quando a gente pensa, ok, não temos muito diagnóstico, mas depois vamos ter muitas soluções terapêuticas, vamos chafurdar naquelas 100 páginas de guidelines de essência cardíaca e vamos ver o tratamento e procurar aquelas tabelinhas que nos orientam, ok, mas relativamente à FPF, o que temos em relação ao tratamento é isto, é mais ou menos uma página e mais meia coluna. E pronto, temos ali uma tabelita, então vamos lá ver. E a tabela o que é que nos diz? Devemos tratar muito bem, procurar e tratar muito bem as comorbilidades. E depois, os diuréticos, diminuindo a congestão, melhoram os sintomas. Ok. Isto é, de facto, alguma ajuda, mas convenhamos para a nossa prática clínica, não sei se nos tira assim tantas dúvidas, se nos resolve assim tantas situações. E então, eu trago-vos aqui uns casos muito simples, muito básicos, mas que eu acho que são muito habituais na nossa prática clínica. Então, o doente que eu acho que é muito habitual, que é a mulher de 60 anos, hipertensa, dislipidémica e obesa, e que diz que anda bem a pé, mas se tiver de subir uma ladeirinha ou se tiver de carregar um saco de supermercado, já não aguenta e fica cansada, com falta de ar. Muito bem, como ela é hipertensa, estava já medicada com ramipril 5, amlodipina 5 e atorvastatina. Ao exame físico, de facto, vê-se que está hipertensa ainda. Gostávamos muito de Temos aqui já várias alterações, ela é hipertensa e tem edemas, faz um ECG que tem um ritmo sinusal, frequência 68 por minuto, anomalia auricular esquerda, portanto temos aqui pelo menos 3 critérios alterados, temos obrigatoriamente de pedir um eco. Pedimos um eco e eu mostro só a conclusão, a linha de conclusão, porque eu depreendo que nós cardiologistas adoramos ver as imagens e ver múltiplas medições feitas sobre diversas maneiras e ver aqueles resultados, aqueles relatórios muito estruturados, mas eu compreendo para a medicina geral e familiar o que querem é a conclusão, que nos digam, resumindo tudo, aquele ecocardiograma, o que é que tem. E então, resumindo o ecocardiograma, tem uma dilatação da aurícula esquerda e uma função sistólica biventricular conservada, com uma fração de ejeção de 55. Muito bem, então e agora? Esta doente tem insuficiência cardíaca ou não tem? Eu não tenho televoto para isso, mas passava diretamente à fase seguinte, que é: o que é que vamos fazer à doente? Vamos lhe pedir uma prova de esforço para substanciar este cansaço que ela tem? Vamos iniciar beta-bloqueador, porque é obrigatório num doente com insuficiência cardíaca? Vamos suspender a amlodipina e aumentar a dose de ramipril, que é uma dose pequenina? Ou vamos suspender a amlodipina e iniciar um diurético? Pedia-vos então que votassem. Muito bem, então só alguns comentários muito breves. Eu não pus aqui nenhuma resposta hipercorreta, tem todas algumas coisas de interesse. Então é assim, a prova de esforço pode ser importante, sobretudo para tentarmos ver qual é a etiologia da insuficiência cardíaca, não propriamente para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Para o diagnóstico não tem grande interesse, isto não é um exame que nos vai dizer se o doente tem ou não insuficiência cardíaca. Interessa sim suspeitarmos doença coronária, então ir para ver se o doente tem isquemia. Portanto, não é um exame obrigatório para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em relação ao beta-bloqueador, é um fármaco obrigatório na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Aqui ela tem fração de ejeção preservada. E depois tinha outra coisa, ela apesar de tudo tinha edemas, portanto ela podia ter alguma congestão. Nós não devemos iniciar o beta-bloqueador num doente que tenha congestão. Portanto o beta-bloqueador é um excelente fármaco, mas não já, não nesta fase. Podemos suspender a amlodipina e aumentar o ramipril. É uma hipótese, ela tem aqueles edemasitos maleolares, se calhar é da amlodipina, e portanto seria uma boa atitude suspender a amlodipina e aumentar o ramipril, também pode ser. Mas provavelmente o que eu faria era isto, suspender a amlodipina, porque estamos aqui a dar um fármaco que lhe aumenta os edemas membros inferiores e que não é obrigatório para tratamento da situação dela, e então vamos-lhe dar um diurético que tem a hipótese de melhorar a qualidade de vida e ajudar a controlar a tensão arterial. Peço desculpa. Então, o que é que nos dizem as guidelines face a doentes com hipertensão e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Dizem-nos que devemos tratar a hipertensão, que ela é frequentemente hipertensão sistólica isolada e que é importante tratá-la nestes doentes. O ZIECA, o ZARA e os antagonistas receptores mineralocorticoides são adequados e que os beta-bloqueadores são menos eficazes a tratar a hipertensão sistólica isolada. Mas esta doente não tem só congestão, ela tinha sintomas, não é? O que é que nós temos para melhorar os sintomas nestes doentes? O que é que nos dizem os guidelines?
Dizem-nos que os diuréticos podem melhorar os sintomas se os doentes tiverem congestão e, portanto, devemos usá-los. Aliás, o benefício dos diuréticos é, como já disse a doutora Susana, evidente em todas as áreas de insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, moderadamente reduzida ou preservada. Há alguma evidência, embora inconsistente, de que IECAs e ARAs possam ter um benefício nos sintomas, mas os estudos não foram, assim, francamente reprodutíveis e inequívocos nesta área. Muito bem, então vamos pensar. Nós podemos ficar aqui com um diagnóstico de insuficiência cardíaca que pode ser duvidoso. Não temos peptídeos natriuréticos, não temos disfunção diastólica, vamos ficar na dúvida. Mas podemos fazer alguma coisa pela doente, porque podemos ajustar a medicação. E, em última análise, é isso que a gente quer. Mais do que ter um rótulo e ficarmos nós contentes, precisamos pôr a doente melhor. E, neste caso, nós poderíamos, então, iniciar, por exemplo, um diurético, pode ser a clorotalidona, por exemplo, e ficávamos com o ramipril, que poderíamos ir aumentando a dose e suspendíamos a amlodipina. Portanto, num doente, e isto são muitos doentes, que têm hipertensão e que nós ficamos na dúvida se têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o que nós vamos pensar é que o fármaco de primeira linha para tratar a hipertensão nestes doentes são os IECA, os ARA, os antagonistas receptores mineralocorticoides e os diuréticos, e devemos guardar os beta-bloqueadores e antagonistas de cálcio como fármacos de segunda linha, imaginando que o doente ainda continua muito hipertenso e precisa, de facto, de mais algum tratamento, e então devemos adicionar esses outros fármacos. Mas a realidade é muito dispara e nós temos casos muito diferentes, não temos só a senhora com cansaço de esforço. E eu acho que um dos outros casos que é muito habitual é este, do senhor de 80 anos, hipertenso e que se apresenta com fibrilação auricular e com queixas muito mais acentuadas. É o senhor que diz que tem, mesmo a andar em plano não consegue acompanhar a mulher, pronto, tem queixas de cansaço e de dispneia para uma vida habitual. Está medicado com lisinopril 20 mg por dia, digoxina 0,125 mg por dia e anticoagulante oral. Ao exame físico está com 150/60 de tensão arterial, uma frequência cardíaca de 75 arrítmica, a auscultação pulmonar está limpa, a auscultação cardíaca temos um SI1 variável e temos um sopro sistólico nos focos da base e temos edemas acentuados até ao joelho. O ECG deste senhor mostra-nos fibrilação auricular e mostra-nos um bloqueio de ramo direito. Face a isto, pedimos-lhe o eco. E o eco diz-nos então no relatório dilatação da aurícula esquerda e das cavidades direitas, esclerose das válvulas mitral e aórtica com insuficiências ligeiras e função sistólica biventricular conservada. Ora bem, dizem-nos as guidelines que nestas situações, e é o primeiro ponto que eu acho que é importante, que é os doentes têm de estar sempre hipocoagulados. Normalmente, idealmente, com um NOAC, embora muitas vezes são doentes idosos com insuficiência renal crónica, não podem fazer um NOAC, devem fazer um antagonista da vitamina K, mas têm de estar hipocoagulados. A antiagregação não é minimamente eficaz para prevenir o tromboembolismo nestes doentes. Em relação à frequência cardíaca ideal, nós não sabemos qual é. E as guidelines são um bocadinho latas, dizem-nos só que não sabemos qual é a frequência cardíaca ideal, sabemos que provavelmente um controle muito agressivo da frequência cardíaca é deletério. O que é o controlo agressivo? Não é dito. Eu diria que em ritmo sinusal nós queremos um doente com uma frequência cardíaca à volta dos 60, se calhar aqui não podemos exigir isso. E diz-nos também que o controle da frequência cardíaca pode ser feito com digoxina, com beta-bloqueador, com antagonista do cálcio. Devemos ter o cuidado de não combinar um beta-bloqueador com verapamil ou diltiazem, porque são todos muito inotrópicos negativos e o doente pode não dar um bom resultado, e cronotrópicos negativos. Muito bem. Nós aumentamos o diurético àquele senhor, porque ele tinha edemas acentuados dos membros inferiores. Aumentamos o diurético e ele ficou a sentir-se muito melhor. Mas, passado 3 semanas, aparece outra vez no gabinete com agravamento da astenia, cansaço, mal-estar geral, tosse produtiva, mialgias. Estava com a medicação habitual e já furosemida 40 mg logo pela manhã, estava hipertenso, tinha agora torcência venosa jugular, refluxo hepatojugular, uma auscultação pulmonar com roncos e sibilos dispersos e os edemas estavam piores do que ele tinha antigamente. Fazemos um ECG e está com uma FA com uma resposta de 95, bloqueio de ramo direito, portanto basicamente igual ao anterior, mas com a frequência cardíaca mais elevada. O que é que nós vamos fazer agora a este doente? Vamos-lhe pedir um eco porque houve um agravamento da situação clínica, ele está muito sintomático e está com muitos edemas, devemos pedir-lhe um ecocardiograma. Vamos tratar a infecção respiratória e suspender o anti-inflamatório não esteroide. Vamos aumentar a dose de diurético, vamos aumentar a dose de digoxina porque a frequência cardíaca estava um bocadinho mais alta. E pedimos então que votassem.
excelente. Nós temos uma audiência muito coerente e muito bem preparada. Pronto, de facto, assim, o ecocardiograma aqui não é muito vital. Tratar a infecção respiratória é extraordinariamente importante. O que se passa, portanto, é, este doente tem uma insuficiência cardíaca direita, sobretudo, não é? Ele tem sintomas de insuficiência cardíaca direita, que é muito habitual nos doentes com fibrilação auricular. São doentes que frequentemente têm insuficiência cardíaca com função ventricular esquerda preservada, mas com atingimento das cavidades direitas. É muito habitual. É muito habitual estes doentes com uma infecção respiratória descompensarem. O que é que acontece quando eles descompensam? Ficam com mais congestão. Como é que isto se traduz? Com hipertensão e com a acentuação dos edemas. E isto é uma situação muito frequente na vida de um doente destes. Depois ele também estava medicado, não sei se, eu posso não ter chamado a atenção, ele estava a fazer os anti-inflamatórios não esteroides por causa da sua infecção respiratória e, como sabem, podem levar à retenção hídrica também. E, portanto, se calhar era melhor suspendermos isto. Em relação à FA, a frequência cardíaca dele estava, apesar de tudo, aceitável e, portanto, não valeria a pena mudar. Portanto, de facto, aqui o que é que é importante num doente destes é ir à causa do problema, tratar a infecção respiratória, sem dúvida. Suspender aquilo que pode estar a agravar a situação, que era o anti-inflamatório não esteroide. E, pontualmente, vamos precisar de mais diurético para controlar a situação. E, portanto, foi um bocado isso que foi feito, controlou-se a infecção respiratória e aumentou-se-lhe a dose de diurético para controlar a situação. E a vida destes doentes tem muitas vezes episódios destes. E frequentemente as pessoas ficam na dúvida se vale a pena fazer mais alguma coisa, mas é mesmo isto que temos a fazer. E é mesmo isto que temos a fazer porque nós não temos, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, nenhum fármaco que modifique o prognóstico destes doentes. É muito diferente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em que nós temos vários fármacos obrigatórios e que temos de ver as várias situações do doente, as várias situações clínicas e ver quais são os fármacos obrigatórios que nós temos de dar. Aqui não há nada disso. Porquê? Vamos pensar um pouco. Qual é o objetivo de tratamento da insuficiência cardíaca? É a redução da mortalidade, claro, porque nós sabemos que a insuficiência cardíaca faz os doentes morrerem mais cedo, é a redução dos internamentos e é a melhoria sintomática, a melhor tolerância ao esforço. O que é que nós temos em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada relativamente à mortalidade? Não temos nada. Diz-nos as guidelines, não há nenhum tratamento que tenha convenientemente conseguido reduzir a mortalidade nestes doentes. Em relação às hospitalizações, há alguma evidência que os doentes em ritmo sinusal possam ter redução das hospitalizações quando medicados com nebivolol, digoxina, espironolactona ou candesartan, mas não há qualquer evidência para os doentes em fibrilação auricular. Em relação à tolerância ao esforço, estes doentes são doentes que muitas vezes, ao começar a fazer exercício, têm uma subida da tensão arterial muito marcada e, além disso, têm incompetência cronotrópica. Pois há uma coisa que atua bem nisto e que tem mostrado ser segura e provavelmente é a única coisa reprodutível nestes doentes, é que os programas de exercício podem aqui ser feitos, são seguros e melhoram a clínica do doente. A minha ideia ao trazer-vos dois casos são diferentes, é chamar a atenção para a heterogeneidade desta situação. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é mesmo aquilo que a gente diz, é um síndrome, não é feita por um tipo de doentes, é feita por muitos tipos de doentes que nós cada vez estamos a tentar conhecer melhor. E se calhar isso levou a que não tenhamos nenhum fármaco que consiga atuar, porque de facto pode haver situações clínicas muito diferentes. Isto é um artigo muito engraçado em que foram tentados fazer 3 tipos de doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada diferentes. O primeiro e o terceiro são aqueles que eu vos aqui exemplifiquei. Mas há mais tentativas, usando técnicas mais elaboradas, como o phenomapping, que é usando big data, portanto, muitos dados que nós não conseguimos todos manusear normalmente, manualmente, humanamente, em que são todos informatizados e com base nisso tenta-se ver quantos perfis diferentes se pode encontrar destes doentes e ver se eles se associam falhou-me aqui um slide, peço desculpa, a prognósticos diferentes. Há muitas tentativas, esta é uma tentativa que eu acho interessante, é o meu último slide, penúltimo. É uma tentativa que eu acho interessante porque tenta ver as várias características dos doentes que têm FPF, as várias comorbilidades, como o síndrome metabólico e excesso de peso, a hipertensão arterial, a disfunção renal, a doença coronária e também as formas de apresentação, congestão pulmonar, incompetência cronotrópica, hipertensão pulmonar, astenia, fraqueza muscular e fibrilação auricular. E tenta arranjar para cada uma destas situações terapêuticas
que pareçam ser lógicas para utilizar aqui. Queria-vos chamar a atenção de uma coisa, que é só aquilo que está a bold é que tem comprovação de facto. Portanto, o que é que temos de comprovação? Temos a hipocoagulação nos doentes com fibrilação auricular, temos o programa de exercício e temos ali o uso de diuréticos e a restrição calórica. Todo o resto são hipotéticas terapêuticas que podem ou não funcionar naquelas situações. E, portanto, e este é mesmo agora... Ai, não, peço desculpa, ainda é o penúltimo. Este artigo mostra mais a atenção disto que eu gostava de reforçar, que é, se há coisa que é reprodutível nestes doentes é o exercício e a restrição calórica. Isto é um programa de 20 semanas em que os doentes com FPF foram submetidos a um programa de treino, a restrição calórica ou às duas coisas. E vejam que isto é a capacidade funcional. E ela melhora com a atividade física, melhora com a restrição calórica e melhora muito quando são feitas as duas coisas juntas. E aqui a avaliação da qualidade de vida, que curiosamente melhora muito quando o doente faz uma restrição calórica. E, portanto, em relação às minhas conclusões, o que eu vos queria dizer é, se para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida todo este algoritmo de decisão é importante, mas um eco nos diz muito, nós aqui precisamos mesmo muito da história clínica para ver se o doente tem insuficiência cardíaca ou não e precisamos mesmo muito do exame objetivo. As análises, o ECG e o ECO, vão nos orientar, sobretudo, para possíveis etiologias e possíveis comorbilidades que o doente tem e que precisam de ser devidamente elucidadas e tratadas. Depois devemos o quê? Tratar a etiologia que nós conhecemos. É um doente hipertenso, ok, temos de tratar a hipertensão, se possível usando aqueles fármacos que mostraram um bocadinho melhores resultados. Se o doente tem uma FA, temos de tratar bem essa FA. Se o doente tem doença coronária, vamos abordar a doença coronária. Temos aqui uma diferença, que é, nós normalmente não usamos muito diuréticos. Como disse a doutora Susana, nós usamos diuréticos o mínimo possível. É para pôr o doente, tirar a congestão e o mínimo possível. Normalmente nós queremos dar aos doentes que são life-saving. Aqui devemos ter mais mãos largas um pouco com os diuréticos, já que isso trata os sintomas. E, quer tenha insuficiência cardíaca, quer não, o programa de exercício melhora sempre estes doentes. Obrigada. Desculpem. Temos agora alguns minutos para discutir. Eu pergunto ao meu co-moderador se quer iniciar a discussão. Pois, é um prazer estar aqui com o professor Silva Cardoso. Enfim, não me manifestei de forma expressa no início, mas somos amigos de longa data. Agora, voltando então aos nossos temas, que foram extremamente bem abordados. De qualquer modo, eu gostaria, para podermos discutir um bocadinho isto, em relação, por exemplo, ao professor Rui Batista, se quer dizer mais alguma coisa sobre o NT para o BNP. Para já, eu julgo que toda a gente hoje em Portugal está a medir o NT para o BNP e não o BNP. Portanto, os hospitais, o que têm disponível é o NT para o BNP, pelo menos no sítio onde trabalho. E o teu também, não é? Quer dizer, portanto, eu penso que é geral. Não é? Sim? Não sabia. Também? Julguei que tinha sido uma postura geral do país. Não estou a ver. Mas, portanto, em relação à questão do NT para o BNP, ou então do BNP, existem imensos fatores que podem fazer variar desde logo a idade das pessoas. E a questão é como é que se lida com isso, porque as guidelines, que são normas orientadoras, mas não são propriamente um documento definitivo, e apresentam-nos aquele número, em recomendações anteriores tinham outro número, e na verdade, acabam por não responder a esta variabilidade que existe relacionada com a idade, relacionada com as comorbilidades das pessoas, como por exemplo a doença renal crónica, que é muito frequente no tipo de doentes que nós observamos, a existência de outras patologias associadas que alteram esse mesmo valor, enfim, a questão do tromboembolismo, por exemplo. Portanto, há múltiplos fatores que podem influenciar o valor, mas desde logo a questão da idade ou da obesidade, são situações que são transversais à população e que podem alterar o valor e, portanto, aquele número das recomendações fica um bocadinho inconsistente, acho eu. O professor Rui, faz favor. Obrigado pela pergunta, professor. Eu se calhar vou focar rapidamente num aspecto muito prático. O BNP aparece no algoritmo como um rollout, isto é, tem um elevado valor preditivo negativo. E é isso que nós nos devemos fixar. O valor abaixo de 35, o BNP, ou 120/50 para o BNP, são valores de rollout. Portanto, servem para ser utilizados na comunidade para excluir o diagnóstico. O roll-in é muito mais complexo e ele deve ser feito
pelo exame que vai determinar que o doente tem alterações estruturais ou funcionais com aquelas alterações que eu disse. Portanto, o BNP deve ser interpretado no contexto dos cuidados de saúde primários como rollout. Agora, claro que se nós fizermos BNPs a velhinhos com 80 ou 90 anos, provavelmente eles vão ter todos BNPs elevados. Ele aí não é tão discriminatório. Então, o que temos que fazer é continuar no algoritmo, integrar a história clínica do doente e fazer o ecocardiograma. Portanto, mas nós, a noção que podemos fixar é BNP ou NT para o BNP, no âmbito dos cuidados primários, é um marcador de rollout. Aproveito para puxar a brasa à minha sardinha, comissão organizadora. Quem quiser saber mais sobre BNP, imediatamente a seguir esta sessão haverá um simpósio, uma sessão patrocinada sobre o valor diagnóstico, Sala Silves 1, a partir de 1 hora. Está enganado. Exato, está enganado no programa escrito, mas não na app. Está no web, na app. Outra questão é a obesidade, depois, também dentro da mesma ideia. Agora, em relação à professora Cândida, só para citar, enfim, alguns motivos para comentarmos, a questão do sacubitril/valsartan, obviamente que para nós não é problema, porque nós doseamos o NT para o BNP, mas pelos vistos há quem tenha outra realidade e, portanto, poderia ter essa dificuldade, não é? Porque não é possível usar como referência para esse efeito. O outro aspecto seria em relação à doença renal crónica agudizada, portanto, até a partir de que valor é que não é lícito utilizar o NT para o BNP, o sacubitril/valsartan. Portanto, que números a partir dos quais de taxa de filtração glomerular não é aceitável usar o sacubitril/valsartan? O que está absolutamente convencionado é que abaixo de 15 nem pensar de taxa de filtração glomerular. Abaixo de 15 não deve ser usado. Entre 15 e 30 depende, porque há muito para dizer sobre função renal agudizada, não é? Qual é a causa, se é reversível, se é um problema de congestão e, portanto, o diurético vai resolver o problema, não há que mexer, tem que ser equacionadas várias variáveis. Mas eu diria aqui, fundamentalmente, é abaixo de 15 não deve fazer. Entre 30 e 60, provavelmente é para o especialista. E acima de 60, não há problema em fazer. Grosso modo, é assim que eu estratificaria. Sim, exato. Um outro aspecto tem a ver com o tipo de informação que nós temos disponível para tratar estes doentes, ou seja, insuficiências cardíacas com fração de ejeção reduzida, porque se olharmos para os estudos que foram publicados e que servem de base às recomendações, o número de doentes com mais de 80 anos é completamente escasso e hoje em dia, na minha prática diária, um elevado número de doentes tem esse grupo etário, portanto, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Portanto, quer dizer, a informação disponível baseia-se em ou nós utilizamos os fármacos com base na extrapolação para o grupo etário que não foi estudado de forma detalhada, em que o número de doentes representado era muito baixo. Um outro aspecto, no que se refere à doutora Susana Costa, aquilo que a doutora Susana abordou, pois também um outro aspecto que foi menos abordado aqui, e percebe-se porquê, mas só para comentarmos, as pessoas com insuficiência cardíaca, numa percentagem da ordem dos 30% a 40%, têm fibrilhação auricular. Não é? Portanto, esses não podem, por exemplo, fazer ivabradina. Não é? Portanto, a ivabradina acaba por ser para grupos restritos, para o grupo que tenha, no mínimo, tem que ter a garantia de ter o ritmo sinusal. Portanto, há essa limitação. E em relação às vacinas, perguntava-lhes em que medida é que é possível desencadear insuficiência cardíaca aguda através da utilização destas vacinas, ou não. Portanto, em que medida é que isso, ou melhor, desculpe, estou-me a explicar mal, em que o facto de haver uma infecção viral ou pneumocócica pode condicionar o aparecimento de insuficiência cardíaca aguda. E em que medida é que essas vacinas podem contrariar isso? É essa a questão. Em relação à ivabradina, é muito claro no algoritmo que é só para doentes em ritmo sinusal. Portanto, claro que o que acontece muitas vezes nestes doentes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, é que até estão anticoagulados por fibrilação auricular, mas que é uma fibrilação auricular paroxística. Portanto, se nós acreditarmos que este nosso doente está a maior parte do tempo em ritmo sinusal e que realmente os paroxismos DSFA são pouco frequentes, e se eles tiverem indicação para ivabradina, devemos medicar na mesma. Em relação às vacinas, sim, sabemos que principalmente nesta altura do ano que está a terminar agora, que a infecção respiratória é o principal fator precipitante
dos quadros de insuficiência cardíaca aguda nestes doentes e nessa medida as vacinas, reduzindo o número de episódios de infecções respiratórias, reduzem o número de admissões destes doentes. Como os próprios doentes dizem, alguns dizem que ficaram piores com as vacinas. O que nós temos que explicar é que se eles podem até ter tido uma infecção respiratória, uma traqueobronquite banal, mas que a vacinação que lhes evita as infecções respiratórias mais graves e portanto, claro, a recomendação, na minha opinião, é indiscutível. Sim. Por outro lado, em relação à doutora Brenda, também queria, só para comentarmos um bocadinho, aqui o que se esteve a falar foi de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e preservada, mas as recomendações têm um terceiro grupo, não é? Portanto, se calhar esse terceiro grupo também tem particularidades. Não sei se a doutora Brenda quer dizer alguma coisa sobre esse terceiro grupo, só para perante esta assistência se abordar o tema, porque a ideia é que esse grupo não é exatamente igual às pessoas que têm fração de ejeção acima de 50%. Como é sabido, há uma heterogeneidade nos estudos que foram feitos anteriormente em relação ao valor de cut-off de fração de ejeção, o que dificulta as coisas, mas, de qualquer modo, recentemente criou-se esse subgrupo e seguramente que tem características particulares, ainda que não estejam estudadas em detalhe. Já há alguma informação, porque se foi fazer subestudos com base na informação, nos estudos anteriormente feitos. Não sei se quer comentar um bocadinho isso. Ok, então, nós tínhamos antes a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que era abaixo dos 40%, temos a com fração de ejeção preservada acima dos 50% e ficávamos ali com aquela área nebulosa entre os 40% e 50%, não é? Que é agora, que tem o nome de com fração de ejeção moderadamente reduzida. Estes doentes eram normalmente incluídos nos estudos dos doentes com fração de ejeção preservada. Quando vão, que não deram, portanto, nenhum resultado positivo em termos de redução de mortalidade nem de morbilidade. Mas quando se vai olhar para esses estudos com olhos particulares e ver o que é que se passava com os doentes com a fração de ejeção entre 40% a 50%, verificamos que, apesar de tudo, face à terapêutica, eles comportam-se mais como uma fração de ejeção reduzida. Portanto, muitas vezes eles têm benefício, nomeadamente no TOPCAT, têm benefício da espironolactona e têm benefício com o USARA, que foram, sobretudo, os estudos que foram avaliados. Agora, é um grupo que também é muito heterogéneo. O grupo de fração de ejeção intermédia tem muitos doentes que são parecidos aos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas também tem aquela miscelânea de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Não há dúvida que, apesar de tudo, há mais etiologia isquémica e que quanto mais baixa a fração de ejeção, portanto, quanto mais nos 40 aos 50, mais benefícios os doentes tiram, de facto, das terapêuticas estabelecidas para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Portanto, em termos terapêuticos, assemelham-se mais a esse grupo. Bom, nós vamos ter que terminar porque estamos mesmo no final. Eu iria sumarizar o que os interventores disseram, dizendo que o Sr. Professor Rui Batista focou a importância dos sintomas, dos sinais e do eletrocardiograma na marcha diagnóstica para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os espectros natriuréticos são importantes e todos os doentes com insuficiência cardíaca devem fazer um ecocardiograma no final da sua avaliação. A professora Cândida Fonseca relevou a importância do sacubitril/valsartan, o qual deve ser pensado a sua introdução em todos os doentes que tenham insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida e estejam medicados com IECAs, bloqueadores beta e antagonistas dos receptores mineralocorticoides. E eu estou a dizer que deve ser pensado, mesmo que cheguemos à conclusão que o doente não o pode fazer, mas devemos pensar em todos os doentes. A doutora Susana Costa realçou a importância dos diuréticos, os quais são fundamentais para tratar os doentes congestivos, mas uma vez os doentes estando controlados a sua congestão, deve-se ponderar, reduzir ou até estudar a possibilidade de os suspender e ver se o doente consegue manter-se sem congestão, sem os diuréticos. E, finalmente, a doutora Brenda Moura abordou a dificuldade do diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, particularmente para os colegas que são os colegas do ponto de vista epidemiológico mais importantes, os especialistas de medicina geral e familiar, os constrangimentos que têm e, portanto, a importância da história clínica
dos sintomas e dos sinais físicos de insuficiência cardíaca e a importância do eletrocardiograma e do eco. Mais uma vez, o ecocardiograma é fundamental. Teríamos que lutar para que a medicina geral e familiar tenha acesso aos péptidos natriuréticos. Finalmente, as comorbilidades são muito importantes na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Uma das comorbilidades muito importantes e prevalentes é a fibrilação auricular, e não esquecer que antiagregação não previne AVCs, a única coisa que previne AVCs é a anticoagulação, e sobretudo quando nós temos medo de usar anticoagulantes em pessoas muito idosas porque receamos que tenham uma hemorragia cerebral, é verdade, aumenta o risco, mas se não dermos anticoagulantes, aumentamos 15 vezes mais o risco de um AVC tromboembólico. Portanto, apesar de não ser o melhor dos mundos, claramente nos idosos ainda mais uma tónica na necessidade de anticoagulação e nunca de antiagregação. Muito obrigado. Bom dia.